alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com boa saúde, em paz, com suas famílias. E vamos continuar corrigindo aqui as atividades. Eu vou agora de novo na área da matemática, tá? Para você conferir mais 2 páginas, que são 128 e 129, onde o assunto é medidas. E lembrando que antigamente as pessoas mediam as coisas com palmos, com passos. Depois perceberam que isso dava problema, que cada pessoa tem um tamanho de mão, de pé, não dava para ficar igualzinho. Então foi criado um padrão, um modelo que todo mundo segue de medida. Aqui vai falar sobre o metro, centímetro e milímetro. O metro já são 100 centímetros. O centímetro é quando eu pego a régua aqui e vejo cada número, do 0 ao 1, do 1 ao 2, é 1 centímetro. É isso que corresponde a 1 centímetro. O milímetro, se você tiver uma régua aí para você observar, é cada risquinho pequenininho que tem na régua entre os centímetros. Tá? Então é uma medida bem pequenininha. Tá falando ali na atividade sobre um mestre de obras. O mestre de obras é uma pessoa que a gente tem que ter muito orgulho dessa profissão, assim, muita admiração, porque tem gente que pensa que um pedreiro, um mestre de obras, é uma pessoa simples, que não tem entendimento das coisas, por isso que ele trabalha construindo. Isso não tem nada a ver. Um mestre de obras, para ele construir alguma coisa, pelo contrário, ele tem que ser muito inteligente, contar com o apoio primeiro de um engenheiro que orienta toda a obra que ele vai fazer, para ter segurança, para o negócio não cair, não ficar torto. Tem que medir tudo. Medir terreno quando vai construir uma casa, tudo, um prédio. O mestre de obras, o pedreiro, o ajudante do pedreiro, eles têm que ter, na verdade, muito conhecimento. Tá? Então, para ele fazer o trabalho dele, tem que medir as coisas. Na primeira parte da atividade, está mostrando que tem ali o Pedro, né, que é o mestre de obras, e que ele está com uma madeira para ele usar na obra que ele está fazendo, que ela tem 120 centímetros de comprimento. Só que quando eu junto 100 centímetros, já dá 1 metro. Então é a mesma coisa que eu falar que ele tem 1 metro e 20 centímetros de madeira. Uma madeira alta assim. Só que está dizendo ali o seguinte, que ele só precisa de 1 metro dessa madeira para que ele vai usar. Então está perguntando quanto que está sobrando, quanto que ele vai ter que cortar. Se está falando que ele tem 120 centímetros e ele só precisa de 100 centímetros, que é 1 metro, então está sobrando quanto? 20 centímetros. Depois está falando lá da argamassa que ele usa, né? Que ela tem 8 milímetros de espessura. Então, para você lembrar que milímetro é essa medida bem pequenininha. Tá? Tem uma tabelinha falando como que a gente abrevia metro com M minúsculo, centímetro é cm, milímetro é mm minúsculo. E complete ali. O metro, o centímetro e o milímetro são unidades de medidas, né? De quê? O que a gente mede com centímetros, com metros, assim? São comprimentos. 1 metro tem quantos centímetros que eu falei? Completa aí, 100. E 1 centímetro? Se eu olhar 1 centímetro, é do 0 ao 1 na régua. Se você contar, tem 10 risquinhos. Então tem 10 milímetros. Então ali está reforçando de novo. 1 metro é quanto? 100 centímetros. Você coloca dentro do quadrinho. E 1 centímetro é a mesma coisa que o quê? Que 10 milímetros, que são 10 risquinhos bem fininhos que tem na régua. Na atividade 2 é para você fazer um treino assim, prático, né, da matemática, para você começar a entender como que são as medidas. Você vai olhar na sua casa e vai fazer uma estimativa. O que é estimativa? Quando você imagina, eu acho que isso aqui dá certo para essa resposta. Quando você tem uma hipótese, uma ideia na sua cabeça, uma ideia mais ou menos de um cálculo. Não precisa ser exato, mais ou menos. Você vai procurar na sua casa o que você pode marcar aí como exemplo de alguma coisa que tem 2 metros. Pode ser um guarda-roupa grande, por exemplo. 15 centímetros, que é a metade de uma régua. O que pode ter? Tem um objeto na cozinha, tem algum material escolar pequeno assim. 1,20 m. O que tem na sua casa de 1,20 m? Tem alguma mesa, alguma coisa assim? 4 metros. Tem algum quarto, algum lugar assim que tem 4 metros na sua casa? Na página 129, tem 3 figuras, né? Na primeira está mostrando o apontador, só que você tem que olhar certinho o desenho da régua. Cada número da régua, do 0 a 1, é 1 centímetro que vai aumentando, né? E cada risquinho é milímetros a mais, então você tem que tomar cuidado. Na primeira figura, se você olhar e contar risquinho por risquinho do fininho, você vai marcar 25 milímetros.
Mas se você olhar os centímetros, você vai ver que dá 2 centímetros e passa ainda mais 5 risquinhos. Então é 2 centímetros e 5 milímetros. O clipe está indo do 2 ao 5, a forma que eles mediram ali. Então, ó, 2, 3, 4, 5. São 3 centímetros, certo? Você pode marcar que tem 3 centímetros. Agora, não passou disso, não tem milímetros a mais. Mas se eu quisesse marcar, em vez de centímetros, eu não posso marcar em milímetros? Posso. E devo, porque daí eu treino as duas formas. Eu não falei que cada número que aumenta na régua tem 10 milímetros a mais ali? 1 centímetro tem 10 milímetros? Se eu estou tendo 3 centímetros, então eu tenho 10 mais 10 mais 10 milímetros. Então eu tenho 30 milímetros. E por último, a figura tem ou 38 milímetros, se você contar os risquinhos bem fininhos, ou você marca aí 3 centímetros e 8 milímetros da régua. Na atividade 4, tem um parafuso e uma porquinha que a gente rosqueia. Tá mostrando para você treinar a medida. Então, se você tiver uma régua aí na sua casa, aproveita e treina isso. Se você medir, né, o comprimento ali certinho do parafuso, é 30 milímetros ou 3 centímetros, tá na mesma. E depois a altura da porquinha, 20 milímetros ou 2 centímetros. Isso é um treino que eu espero que você faça. Isso é um modelo que a gente está dando, que tem no livro, que você pode treinar bastante na sua casa. Além da régua, você pode ter uma trena, que a gente puxa assim em média. Você pode ter uma fita métrica, que a costureira usa, né, para medir, para fazer um vestido, uma roupa pra gente. Então, as medidas tem outras coisas também que você pode usar na sua casa. Depois tem uma charadinha ali, uma forma de você treinar a percepção de informações, ver as informações que estão sendo dadas e ver as medidas. Tem 3 moças ali, Tatiana, Lúcia e Carla. Cada uma tá dando uma dica. A Tatiana tá falando que ela é 15 centímetros mais alta que a Lúcia. A Lúcia tá falando que ela tem 12 centímetros a menos que a Carla, ela é mais baixa. E a Carla tá falando que a Tatiana tem 1,70 m de altura. Então você tem que ver lá certinho para você descobrir qual é a altura da Carla. Tá perguntando isso. A Carla falou da Tatiana, que a Tatiana tem 1,70 m, certo? A Tatiana falou assim, eu tenho 15 centímetros mais que a Lúcia. E a Lúcia falou, eu tenho 12 centímetros menos que a Carla. Então o que você tem que fazer? 1,70 m é o que a Tatiana tem. Você tem que pensar na medida que as outras duas estão te dando ali, ó. Quanto que vai dar a altura da Carla? Tem que dar 1,67 m, tá? Para estar correto. E por último, responda as questões. Tá lá, em que situação a diferença de 1 centímetro em uma medida de comprimento pode ser importante? Então, por exemplo, quando você vai fazer arrumar uma peça, alguma coisa, você vai colocar um parafuso, tem às vezes pecinhas que você tem que colocar com a medida certinha, que você não pode deixar faltar ou sobrar, né, um pedacinho, 1 centímetro que seja, para encaixar uma coisa na outra. E em que situação a diferença de 1 metro em uma medida de comprimento pode não ser importante? Por exemplo, quando eu estou medindo a distância entre 2 cidades, a gente fala em quê? Em quilômetros, porque é mais longe. Eu não vou ficar medindo com uma reguinha quantos centímetros ou quantos metros. Eu vou medir em quilômetros. Então, quando eu falo da distância de cidades, por exemplo, 1 metro não faz a diferença. São atividades para fazerem você usar a matemática de uma forma prática na sua vida, que com certeza você vai precisar. Seja menino, seja menina, quando você for um homem ou uma mulher adulta, aí você vai precisar ter conhecimento disso. Então treina, pega aí objetos da sua casa e vai medindo, né? Vê se tem na sua casa aí uma régua, uma trena e pede para alguém te ajudar e treine, que é importante. Tá? E eu espero que vocês tenham conferido isso daí e sigam o modelo. Um beijo.